Cancelamento. Será que um dia eu vou ser cancelado? Afinal, o que é esse tal de cancelamento? Eu vou fazer um vídeo fazendo uma série de reflexões, porque o cancelamento é algo que me incomoda um pouco, mas eu queria deixar bastante claro que eu vejo o cancelamento, como a gente vê hoje, como um fenômeno assim bastante específico, tá? De algo muito maior e de algo muito mais importante, né? Então eu vou fazer uma crítica do cancelamento aqui, mas não é uma crítica a certos grupos, tá? Pelo contrário, é uma crítica do sistema, porque eu não acho que o cancelamento ele é específico de alguns grupos, embora exista um ideal de que existe uma esquerda identitária, um grupo progressista que promove malevolamente cancelamento. Eu acho isso tudo besteira. Pelo contrário, se eu fosse ser amplo, eu poderia falar que a sociedade inteira foi e ainda é um enorme cancelamento das pessoas negras, das mulheres, dos homossexuais, das pessoas com deficiência e inúmeras outras minorias por aí que a gente encontra, tá? Eu não vou falar desse amplo cancelamento que existe em sociedade, eu vou falar sobre esse fenômeno bastante específico que a gente vê acontecendo nas redes sociais. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Quem tá chegando agora já deixa o like maroto aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante e se inscreve, né, se não tá inscrito. Então, vamos lá falar um pouquinho de cancelamento. Por cancelamento, eu também não vou pensar muito nessa ideia de que algumas pessoas frequentemente falam algumas besteiras nas redes sociais, ninguém está livre de falar besteira, e muitas vezes vão ser corrigidas por outras pessoas, às vezes um grupo grande de pessoas, às vezes, né, na rede social todo mundo, a rede social convida a gente a ser um pouquinho babaca, vamos ser sinceros, né? Então, muitas vezes de maneira ofensiva, etc. Enfim, isso eu vejo um fenômeno aí que eu nem vejo tanto problema, né, nas pessoas discutindo, e se são, né, podia ser mais educada, podia, tem gente que na vida real vê ser mais educada, né, já conheci pessoas que não são muito agradáveis na internet, mas pessoalmente são mais agradáveis, tá? Então isso é bastante comum, eu não quero falar disso, eu quero falar sobre esse fenômeno específico que a gente chama de cancelamento e que eu vejo como uma prática proveniente de um sistema neoliberal. Um sistema individualista, um sistema onde a maior parte das relações humanas se dão sobre a lógica do consumo. Porque o que acontece no mundo de hoje com a figura do influencer, tá? Não é para criticar a figura do influencer, mas é para dizer que a figura do influencer já nasce como um produto em uma sociedade de consumo neoliberal, individualista, então, onde esse influencer ele vai ser vendido como um produto, ele vai se vender como um produto nas redes sociais, ele está vendendo de certa forma a sua opinião, ele está vendendo a sua privacidade, ele está vendendo todo um conjunto, né, de cultura, de personalidade, de atratividade para a sua imagem, que vai atrair um grupo, né? Vai atrair um nicho. Esse grupo pode ser grande, esse grupo pode ser pequeno. O influencer ele pode ter alguma habilidade, né? Pode ser cantor, pode ser poeta, pode ser escritor, ou pode simplesmente ser influencer, né? Pode só postar fotos bonitas, enfim, ou só fazer vídeo falando as coisas, né? Não tem muita regra porque é um influencer, mas o influencer ele já entra sobre uma lógica de produto, ele já cria um nicho, né? Os próprios algoritmos começam a favorecer esse nicho, onde uma das coisas que ele vende são as suas opiniões. Então vamos pensar na lógica do consumo. Vamos pensar que você vai num restaurante, né? Todo dia, você vai almoçar lá, e todo dia tem filé mignon. O que acontece se você chegar lá de repente e começar a ter carne de gambá? Será que você vai voltar nesse restaurante? Será que você vai ser satisfeito por esse restaurante? Será que você, enquanto consumidor, vai continuar querendo consumir nesse restaurante? Então, por que o mesmo não aconteceria com influencers que vendem a sua opinião, que vendem a sua privacidade, que vendem uma imagem sobre si mesmo e em algum momento vacilam?
né? Assim como o dono do restaurante vacilou em colocar carne de gambá, muitas vezes o influencer, que pode ser progressista, então, né? Ele de repente ele fala uma coisa homofóbica, uma coisa meio racista, às vezes nem foi mal intencionado. Eu não quero, né? Eu sou contra o cancelamento, eu não quero promover o cancelamento, eu não quero que fortalecer essa ideia de cancelamento, mas eu também não quero fortalecer o que muitas pessoas desejam, né? Uma sociedade onde você pode falar o que você quiser, você vai ser livre de críticas, né? Você é responsável por aquilo que você fala, e se merece críticas, essas críticas serão feitas e você ou vai retirar o que disse, ou vai aprender, ou vai comprar, vai vestir a camisa daquilo que você disse e aceitar que muitas pessoas vão parar de te seguir, vão parar de consumir o que você está vendendo de alguma forma na internet. Então olha como é que fica interessante, né, olhar esse fenômeno de uma perspectiva pós-estruturalista ou estruturalista, enfim, ver que existe tal produto e que na verdade a gente tem um fenômeno muito normal que se dá na lógica mercantil, na lógica econômica. Se o influencer está vendendo opiniões, está vendendo sua privacidade, eventualmente isso pode decepcionar, como qualquer produto na lógica do mercado pode decepcionar e render menos lucro, render menos inscritos, então, né? Então quando você vê que alguém no Instagram, no YouTube, sei lá, perde uma quantidade grande de inscritos porque falou alguma coisa, você está vendo nada mais, nada menos do que um produto que está perdendo alguma popularidade. Existe aí certo exagero quando vamos falar de cancelamento, como se fosse algo que destruísse a vida, né? Existem alguns cancelamentos que são mais fortes, mas isso dificilmente se dá nesse micro, né? Então, já falando do mais amplo, né? Eu lembro que lá, quando eu assisti MTV, era adolescente, tinha uma VJ da MTV, Marina Persson, que assumiu que fumava maconha, né? Uma coisa que muita gente ali devia fazer, mas ela assumiu publicamente e deu todo um problema, deu todo um cancelamento real que realmente atrapalhou a carreira dela, tá? Então, eu queria dizer que os conservadores, etc., né? A direita, enfim, os próprios liberais promovem o seu próprio cancelamento, mas não gostam de chamar isso de cancelamento. Então, vamos ficar muito esperto ao não atribuir esse fenômeno como se fosse algo malévolo, intolerante, de uma esquerda identitária, pós-moderna, que não aceita opiniões, né? Vamos entender como um fenômeno estrutural bastante comum, que inclusive assume outras formas muito mais drásticas, violentas e efetivamente cancelativas em outros aspectos da política, das ideologias e afins. É claro que o ideal é uma cultura aberta ao debate, é isso que eu gosto, é isso que eu prego e é isso que eu busco, tá? Eu odeio a lógica do algoritmo, eu acho que a lógica do algoritmo é uma bajulação e eu vou trazer Foucault para fazer um breve comentário. No livro O Governo de Si e dos Outros, tá? O penúltimo curso no Collège de France, Foucault vai citar, só uma passagenzinha, gente. Foucault vai citar o discurso sobre a paz de Isócrates, tá? O Isócrates vai estar fazendo uma defesa da paz. Em algum momento ele vai dizer as seguintes palavras: uns são bem acolhidos, enquanto outros são expulsos. E são expulsos por quê? Pois bem, porque não falam de acordo com os desejos da Assembleia. Qual que é o contexto, né? Isócrates está numa assembleia, na democracia ateniense que era direta, onde as pessoas iam para lá dar as suas opiniões, e ele está fazendo uma crítica de que a democracia, de certa forma, é muito mais uma demagogia. Tem mais sucesso na democracia, tem mais sucesso na esfera pública as pessoas que falam o que as pessoas querem ouvir, não as que falam o que as pessoas não querem ouvir. Então isso é um problema bastante comum na democracia. Por que não seria diferente nos Instagrams da vida, nas redes sociais, né? As pessoas, de certa forma, elas estão buscando ouvir aquilo que elas querem ouvir, elas estão buscando uma bolha, elas estão alimentando um algoritmo. Isso é problemático. Isso em algum grau é até interessante, né? Uma bolha de segurança, né? As pessoas poderem debater com pessoas que pensam parecidos, né? Seria hipocrisia da minha parte achar que eu não faço isso, que eu não gosto disso em algum grau, mas ainda assim uma cultura
cultura de debate aberto, rejeitar um pouco a lógica do algoritmo é bastante importante. Então, né, resumidamente, nesse governo de sociedade de consumo neoliberal, existe uma lógica, sim, um acontecimento, uma prática social que a gente chama de cancelamento, que eu considero problemática, mas eu considero que existe muito alarde em cima, né, de pessoas que muitas vezes estão alimentando, estão defendendo esse sistema, né, e criticam isso como se fosse proveniente de uma enorme intolerância de pessoas que combatem esse sistema, quando na verdade isso está direitinho dentro do sistema. Então é isso, gente, espero que tenham gostado e boa noite.